Gente, vocês viram os absurdos que a Michelle Bolsonaro disse durante o lançamento de candidatura do Bolsonaro? Onde já se viu, gente, fazer um discurso político e ficar o tempo inteiro falando de Deus? É realmente um absurdo num tempo como o nosso. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. A primeira-dama deu um discurso durante o lançamento da campanha do seu marido, um discurso que tá dando o que falar aí. Ora, eu reparei a quantidade de vezes que ela falou sobre Deus no discurso. Vamos ver aqui um pouquinho apenas. Deus é muito bom e não tem sido fácil. Depois ela disse que o marido dela, quando ela viu o marido dela na maca depois daquela facada, ela afirmou o seguinte naquele momento: o Senhor tem o controle de todas as coisas, não cai um fio de cabelo de nossa cabeça e uma folha de árvore sem a permissão do Senhor. Ela disse mais: naquele momento nós vivemos cada minuto na dependência de Deus. Depois ela disse: e graças a Deus, Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado discernimento. E falou mais ainda sobre Deus ali, aqui é apenas para você ter um pouquinho aí a noção do conteúdo daquilo que foi o discurso dela. Ela também contou sobre as orações a favor do presidente, dizendo que ela entra no gabinete dele e intercede por ele. Olha, eu prefiro um candidato que no dia do lançamento de sua candidatura, a gente ouve falar sobre Deus, do que a candidatura de gente que tem como pauta matar bebês, invadir terra, taxar grandes fortunas, que é um eufemismo para roubo e também uma baita de uma burrice. Afinal, são os ricos que investem no país. Aí quando um rico ouve um negócio desse, o que você acha que ele vai fazer? Ora, ele pega o dinheiro dele, que seria investido aqui, iria gerar emprego, e vai embora. Mas pastor, isso aí tudo não pode ser mentira. Um discursinho emocional para tocar os nossos corações e nos fisgar, já que nós cremos em Deus. Pois veja, o radar de Emanuela Dávila, que em época de eleição eles foram até em missa, dizem alguns. Olha, é claro que tudo pode ser encenação. A diferença é que a Michelle ela vai à igreja já há muito tempo e fala de Deus o tempo todo. Agora, esse pessoal de ateu se torna cristão apenas durante a eleição. Um outro ponto muito importante para a gente analisar sobre o discurso da Michelle foi o fato de que ela ressaltou alguns dos feitos do governo. Ah, pastor, mas colocar uma mulher para falar é puro marketing para atrair o eleitorado feminino. Mas é claro que é. Afinal, a mídia militante mente descaradamente. Já que não pode falar que ele é corrupto, então diz que ele é racista, nazista, que ele odeia mulheres. Então foi um ponto importante, sim, que ela falasse um pouquinho sobre os feitos do atual governo. Ela disse o seguinte: falam que ele, o Bolsonaro, não gosta de mulheres. Ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para mulheres, para a proteção das mulheres. 70 leis de proteção para as mulheres. Falam que ele não gosta de mulheres, mas ele sancionou a lei que dava direito às mães com filhos com microcefalia de receber o BPC. Quando ele cuida de uma criança rara, ele está cuidando de uma mulher-mãe. Quando ele leva água para o Nordeste, ele está cuidando da mãe, dona de casa, a mãe que leva o balde, a bacia na cabeça para cuidar de seus filhos. Perguntada sobre se há de fato na campanha do Bolsonaro uma tentativa de melhorar a imagem dele junto às mulheres, a jornalista Cristina Greme disse o seguinte: não é uma tentativa, é uma exposição da verdade. O brasileiro precisa saber o que foi feito por esse governo, já que a imprensa, de modo geral, fez uma péssima cobertura, se preocupou com pequenas falas que às vezes eram desastradas, sim, que renderiam manchete, e omitiram informações importantes que o povo merece saber acerca dos feitos do governo, que precisam chegar à população. Se eu sou aqui do Sul e eu não tenho informação que água chegou ao Nordeste, eu continuo achando que os governos brasileiros nunca se preocuparam com o Nordeste, disse a jornalista. A fala dessa jornalista é muito importante porque houve muita gente que votou no Bolsonaro e que se diz arrependido hoje. A questão é que, em minha opinião, muitas dessas pessoas mudaram de opinião e isso tem muito a ver com falsas informações que são transmitidas a nós constantemente por essa mídia militante. Sabe, para mim, a maior prova de que a grande mídia é criminosa é o jeito que ela lida com o Lula. Se eu não me engano, foi o Thiago Leifert, eu acho que saiu da Globo recentemente, falando sobre o absurdo, como que a Rede Globo falava dos crimes do Lula, tinha que falar, e por ver nele o único, possivelmente, aquele com potencial para ganhar do Bolsonaro, gente, começa a falar bem, defender o cara, as coisas ruins esqueceram completamente. Acho que foi o Thiago Leifert mesmo, que falou sobre isso. É um absurdo, quer que a gente negue o óbvio, roubou a Petrobras e por aí vai. Então esse é um grande indício de como que a mídia é absurda. Eu também tenho outro caso que mostra o quanto que a mídia é terrível, Como que eles noticiaram, a Rede Globo noticiou a morte do Fidel Castro, que era o ex-ditador cubano. Gente, esse cara, ele deu um golpe que acabou com o país dele. Ele tomou o poder à força. Ele vendia sangue de prisioneiro no mercado negro, você sabia disso? Paredão era a regra para ele.
Mas você sabe como que a Globo noticiou a morte dele? Morre presidente de Cuba. Tá de sacanagem. É um absurdo, gente, o que essa mídia faz. E assim, a gente não tem como investigar todas as coisas, é impossível. Então a gente precisa, para ter opinião, a gente precisa ter informação. Mas se essas informações são mentirosas, fraudulentas, é claro que a nossa opinião é afetada. Ah, mas há muita idolatria ao Bolsonaro. Primeiro que eu não nego que haja idolatria, afinal de contas, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele idolatra um pedaço de gesso, ele idolatra um time de futebol, porque não iria idolatrar um político. Agora, dizer que todos nós, simplesmente por expressarmos voto num candidato que pela primeira vez tem pautas minimamente parecidas com a nossa, a dizer que a gente está idolatrando, para mim isso aí é mau caratismo. Eu vejo o Bolsonaro como o governante Ciro, aquele citado na Bíblia, o persa. Apesar de o rei persa não ter a fé judaica, ele propiciou um ambiente seguro para que o povo de Israel reconstruísse o seu templo. Eu não tenho ilusão de que um político possa, de fato, mudar o país, redimir a nação. O Bolsonaro é católico, eu não sou católico, eu sou protestante. O protestante, ele protestou contra quem? Contra a Igreja Católica, ora essa. Portanto, se alguém perguntar o que significa ser um protestante, a resposta óbvia é: ser um protestante é não ser católico. Então, eu não tenho nenhuma ilusão de que o governo vai levar a genuína fé cristã avante. E nem é função dele isso. Agora, com ele, eu creio que há mais liberdade para que preguemos o genuíno evangelho. E aqui é que está a questão. E eu acho que temos uma prova clara sobre isso durante a pandemia. Um dos poucos líderes do mundo que defendeu que o comércio permanecesse aberto foi o Bolsonaro. Um dos únicos políticos que defendeu que as igrejas ficassem abertas foi o Bolsonaro. Ele chegou a dizer explicitamente sobre a importância das igrejas. Ora, a liberdade é um bem precioso. Se o presidente tivesse feito apenas isso, já seria um grande motivo para votar nele novamente. O cara é massacrado pela mídia, nunca mencionou em limitar a mídia, em controlar a mídia, apesar de a mídia mentir sistematicamente sobre ele. Já o Lula fala o tempo todo sobre regular a internet, regular a mídia. Mas enfim, eu acho que o discurso dela foi muito bom, retrata muito aquilo que nós cristãos gostaríamos de ouvir. Mas enfim, o que você acha? Deixa aqui no seu comentário o que você achou do discurso dela, em quem você vai votar, se você vai votar nulo, pode deixar aqui, se você vai votar no Lula, pode deixar o seu comentário aqui, nenhum comentário será apagado, a não ser se você falar palavrão. Aqui aqui é democrático, é um espaço democrático. E aí, em quem você vai votar? Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo.